Olá, irmãos. Nós estamos aqui fazendo o teste. Graça e paz. Estamos fazendo um teste aqui para a gente tentar colocar o pastor Fábio aqui. Eu mandei o convite para ele. Glória a Jesus. Glória. Está se ajustando aqui um pouquinho ainda. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o governo da alma e do espírito, né? A gente está tentando se enquadrar aqui e achar o pastor Fábio, né? Consegui chamar? Parece que ele não está online, parece. Não parece. Nem opção dentro do nome dele? Não. Agora aqui já não dá a opção de chamar. Aleluia. Glória a Jesus. Não? Quer que eu pego o negócio? Irmãos, a gente vai... Nizinha está tentando fazer contato com o pastor Fábio aqui, para a gente acessar aqui. Enquanto isso, você vai entrando aí, tá? Para a gente estar falando um pouquinho. Glória. O primeiro teste que a gente está fazendo com essa questão de estar, né, na live aqui. Paz, Beth. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Você vai entrando aí, querido, ok? Quando você vai entrando... Ele respondeu que não viu o convite. Tem que estar na live, acho que ele tem que entrar. Ele tem que entrar no. Tem que estar na live. Eu já mandei mensagem. Vê com ele se ele está na live da igreja. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos aprovar aqui o... Achou ele aí? Adicionando. Ele aí. Como é que você tá, meu querido? Deu certo. Rapaz, que luta para te achar aqui, hein? Não, porque eu estava no lugar, você estava no outro, aí eu não sou muito inteirado com isso, não. Também sou não. meio cabeção. Irmãos, esse aí é o meu pastor, meu apóstolo, né? Pode ficar que eu vou ajeitando aqui. A Nizinha está ajeitando a câmera aqui, pastor, você acredita? Ela é assim mesmo. Ela tem essas questões. Ela tem essas questões com ela.
Esse, irmãos, é o meu pastor. Às vezes perguntam, o pastor Fábio Aires, o meu pastor, é o meu apóstolo, é tudo da minha vida e mais um pouquinho, né? Você quer saber quem é que Ai, sabe da vida? ai. É esse carequinha aí, né? Apesar dele estar longe, né? Mas, pastor, bom tê-lo aqui, viu? Obrigado pela sua presença, obrigado por você estar participando aqui conosco. Uma alegria muito grande. Amém. Acho que é pra cá. A Nezinha fica, vai É, para pro lá, outro né? lado. Aí, agora tá certo. Amém. Glória a Jesus. Amém. Não precisa mexer mais não, né? Não, agora tá ok. Ficou Então tá. bom. Amém. Pastor, a gente tem tempinho. Vamos orar, né? Vamos orar e a gente vai conversar um pouquinho. Amém? Amém. Pai nosso, Vamos falar. Vamos sim, vai ser bem. Pai, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Deus, pela alegria de estar aqui com o pastor Fábio. Deus, tudo que nós vamos falar, o que vai ser colocado aqui, eu quero pedir a direção do teu Espírito, que o Senhor fale, que o Senhor use, que o Senhor alcance corações, Deus, através dessa live. Que vidas sejam impactadas, Deus. Amém. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém, meu pastor. Pastor, quando a gente estava conversando, a gente vai falar um pouquinho sobre o governo da alma e do espírito. Eu não quero ficar muito, né? Eu quero que coloque a mão na minha cabeça. Tá cortando seu vídeo, tá cortando. Tá cortando? Tá. Ele corta. Tá Ah, indo e voltando. eu estou te ouvindo bem aqui. Pessoal, irmãos, como é que tá aí? Você que está nos ouvindo aí? Tá cortando aí? Deixa eu ver. Beth, Rose, me ajuda aí. Os irmãos que estão. Imagem está ótima. Pode ter sido aqui no meu fone. Vamos lá, mas porque pode ter Tá, sido no fone aqui. tá ouvindo bem agora, pessoal? Agora eu tô ouvindo bem, agora eu tô. Então tá. A gente estou ministrando aqui com a gente sobre o governo de alma e do espírito, né? E assim, eu queria que o senhor começasse a falar um pouquinho para a gente a respeito disso. Né? A gente tem um tempinho aí, a gente tem uma horinha aí, eu acho que é pouquinho para você, mas né, a Não, gente que deixa. isso, cara. Aí você faz suas considerações aí, eu quero te ouvir e depois a gente faz algumas perguntas, a gente conversa um pouquinho. Não, pergunta pra Nizinha aí, é ela que sabe bem dessas coisas. A gente tá aqui para ouvir ela. Ela É, é craque nisso aí, é ela que é boa nisso. mas fica à vontade, meu pastor. É bom, pastor, estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado aí pela oportunidade da gente estar junto, usando aí a tecnologia, usando esses canais aí. É muito, muito bom mesmo. Falar com o senhor de novo, a Nizinha está aí do seu lado, uma amiga, uma pessoa muito preciosa. A igreja aí em Macaé é muito preciosa. Todos sabem aí que eu amo vocês muito e espero em Cristo, né? Espero em Deus a gente poder estar junto aí o quanto antes, em nome de Jesus. Amém, Tudo meu. passando aí, a gente poder estar junto, desfrutar aí da companhia de vocês. Então, obrigado aí pelo carinho, pastor, pela honra de estar com vocês aí nesse momento. É verdade, pastor, a gente está vendo acontecer, principalmente nesses dias, né, aonde o brasileiro, né, o mundo, né, está vivendo um tempo atípico, né, de reclusão, de muita notícia ruim, muita coisa ruim acontecendo junta, é a enfermidade, é a possibilidade da economia degringolar, desemprego e etc. Então, nesse tempo, pastor, a gente está vendo a igreja, né? Como que a igreja está lidando com isso tudo? Como que a igreja está se movendo no meio disso tudo? Então, nesse tempo, mais do que nunca, eu penso, né? Que nesse tempo, mais do que nunca, é importante nós termos esse equilíbrio entre alma e espírito, espírito e alma, porque senão, cara, eu penso que a gente não vai, o extrato disso tudo, o extrato dessa conta não vai ser muito bom, não. Então, nesse tempo, nós estamos sendo desafiados de verdade a sermos guiados, a sermos dominados, possuídos pelo Espírito de Deus, cara. Eu acho que essa é a palavra, cara. Sermos possuídos pelo Espírito de Deus. Glória. Sabe, quando
Estou aqui com a Bíblia aberta em Filipenses 4, né? Um texto que a gente usa muito pela metade, né? Uhum. Filipenses 4, a gente usa muito assim o versículo 13, né? Que é: tudo posso naquele que me fortalece. Mas a gente esquece de contextualizar o versículo, né? Sim. Então, olha o versículo 11, ó. Versículo 10. Me alegrei sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Aí ele diz o porquê. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Por isso ele declara: posso tudo naquele que me fortalece. Há um histórico, né? Há um histórico, há uma história por trás de posso tudo naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece é o extrato da conta, mas tem uma conta ali, né? Sim, sim. É a pobreza, é a luta, é a angústia, é a tribulação. Então, saber viver. E o pior que não é viver, o melhor, na verdade, não é viver de qualquer maneira. Ele diz assim: sei estar contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, agora, meu pastor, os irmãos que estão nos acompanhando aí, pastorzão, eu acho que aprender a viver nesse momento, eu acho que é crucial para a gente poder sair bem dessa, cara. Eu acho que aprender com o Espírito Santo, cara, nesse momento é crucial para a gente poder sair bem dessa. Entendeu, reverendo? Eu vejo isso assim, Sim, pastor. muito claramente. O mesmo Paulo que disse isso é o Paulo que sofreu é o Paulo que sofreu o naufrágio lá em Atos 26, 27 lá, e o cara dá uma aula ali de governo do Espírito, né? O cara dá uma aula de governo do Espírito. Se você ler ali com cuidado, Atos 27 para frente ali, a gente vai ver uma aula de governo do Espírito de Paulo ali. Ele diz que a viagem ia ser complicada. Ele diz que Deus o havia visitado de madrugada no meio do caos. Deus havia falado com ele que ninguém ia se perder, que só o navio ia para o espaço. Ele, no meio do caos ali, ele fica de pé no meio de todo mundo e parte o pão. O cara, no meio do caos, o cara está partindo o pão. Ele está dizendo assim, olha lá, Atos 27, versículo 33 e 34. Enquanto amanhecia, quer dizer, os caras tinham ficado a noite toda no prego lá, a noite toda passando prova. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Então, olha só, cara, o cara chama os caras para comer depois de 14 dias de prova, depois de 14 dias de vento, depois de 14 dias de luta. Aí, versículo 35, tendo dito isso, tomado um pão, deu graças a Deus na presença de todos, depois de o partir e começou a comer. Então, Paulo aqui é mais ou menos Jesus na ceia, que está partindo o pão, dando para todo mundo, e depois da esquina está esperando a cruz, entendeu? Não é para qualquer um, não, né? Cara, você entendeu? Então, velho, eu penso assim, meu pastor, que a questão não é o sofrimento, a questão não é a angústia, isso vem para todo mundo. Ele falou, eu vivi angustiado, mas sei viver assim. Eu vivi em luta, mas sei viver assim. Eu passei tribulação, mas eu sei viver assim. Então, não é se você passa ou se você não passa. Eu acho que o governo está ligado à maneira como você passa, porque passar todo mundo vai passar, pastor. Entendeu? Verdade.
essa luta todo mundo vai passar. Agora, como nós passamos, O determina... governo está ligado. O governo está ligado a como passamos, e não se passamos ou não. Entendi. Entendeu? É o meu entendimento. É aí que o governo manifesta, ou não. É aí que o governo manifesta, exato. É aí que o governo manifesta. Ou vai manifestar a alma, ou vai manifestar o espírito. Sim. Entendeu? Vai manifestar. Então não é se a gente passa ou não passa, porque isso é inevitável. A verdade é, nós vamos passar como? Essa é a grande questão. Uhum. Que governo vai estar sobre nós? Que governo vai decidir as nossas ações? O governo da alma ou o governo... Eu anotei aqui outro dia, eu anotei aqui outro dia, eu estava estudando aqui, aí de madrugada Deus me deu uma frase, está até escrito aqui, ó, para os irmãos aí ver. Eu escrevi assim, ó, ninguém pode resistir ao diabo de maneira bem-sucedida, se não se submeter a Deus de maneira bem decidida. Cara, eu acredito nisso aqui. Eu acho, sei lá, eu acho que foi Deus que falou isso para mim. Porque se você não se submete, se você não decididamente permite que o Espírito Santo te governe, meu irmão, quem é que vai te governar? Vai ser suas emoções, suas necessidades, sua carência afetiva, os seus sonhos pessoais, os seus desejos pessoais, vai ser o dinheiro, vai ser o carinho, a aquiescência, vai ser a aprovação das pessoas. É isso aí que vai governar a gente. E aí, cara, aí é tiro na água, meu irmão. Aí a gente não consegue sobreviver de maneira espiritual. A gente vai andar de um lado para o outro, sem saber quem é e sem saber. O que o senhor pensa, o que leva nessa pandemia toda? É claro que no meio dessa crise toda, a gente observa que a alma tem falado muito forte. Ela tem nos levado muitas pessoas a um nível, porque as circunstâncias, elas levam ou a sua alma a gritar ou o seu espírito a se posicionar, né? Sim. E é uma escolha dentro de nós. E vai prevalecer o que está mais forte dentro de você. Isso aí. Sim, é uma questão de escolha. O senhor usou uma palavra aí que eu acho que é muito forte para a gente definir quem é que nos governa, sabe? Tem um texto aqui em 1 Samuel, capítulo 13, quando Saul quando o reino de Saul é rejeitado, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8, olha só que história, né? Eles estavam numa guerra, né, e tal, e aí Samuel marcou com Saul que viria para oferecer sacrifício. Samuel atrasa, e aí tem uma coisa legal aqui. Esperou Saul 7. Samuel, vou ler de novo porque pausou aqui. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam depressa o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, chegou Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra a resposta do Senhor. Eu estou lendo 1 Samuel 13, 12. E ainda não obtive a resposta do Senhor. Forçado pelas circunstâncias, eu ofereci
holocausto. Ou seja, a gente percebe aqui o governo da alma muito aflorado em Saul mais uma vez. Saul, pastor, no meu entendimento, é um dos clássicos modelos na Bíblia do governo da alma, um dos clássicos governos da Bíblia, modelos na Bíblia de uma pessoa governada pela alma. Aqui, olha só que legal, a gente tem alguns sintomas disso. Impaciência. Samuel marcou um tempo, a viagem atrasa, e ele diz assim: eu esperei, você não chegou. Então a alma, ela não tem paciência. É por isso que muita gente casa impaciência. Por isso que muita gente casa errado. Eita! Por isso que muita gente... Rapaz, se você entrar na BO. Vai dar BO? Dá não. Deixa Deus te usar. Não é, cara. Por isso que muita gente casa errado. Porque não sabe esperar o tempo de Deus. Por isso que muita gente se envolve com agiota aí, se envolve em empréstimos infindáveis em banco. Porque não sabe esperar o tempo de Deus. Por isso que muita gente... O tempo de Deus. Deus é quem espera no Senhor, não é assim? São como os montes de Sião, os que esperam no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e tal. Então, primeiro aspecto do governo da alma aqui, a impaciência. Segundo aspecto do governo da alma, ele olha para as circunstâncias. Ele não olha para Deus. Deus não é circunstancial. Deus é Deus. Deus não age por causa de circunstâncias. Aquele falando, ó, o povo se espalhou, você não chegou, o meu exército, o exército inimigo estava vindo ao meu encontro, e aí, olha o que ele diz ali no versículo 12, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci sacrifício. A alma sempre vai andar, se mover e se manifestar baseada nas circunstâncias e não na palavra de Deus, e não na vontade do céu, e não na Bíblia. Ela vai se mover. Outra coisa interessante sobre a alma, pastor. Versículo 11 aqui, ó. Samuel perguntou: o que você fez? Aí a resposta era simples: eu ofereci sacrifício. Mas ele começa a se justificar. Antes dele trazer uma resposta, ele dá uma série de justificativas. A alma, ela é ótima para argumentar. A alma, ela é argumentativa, enquanto o espírito, ele é preciso. A alma argumenta. Mas olha, eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo, aquilo outro. Por quê? Porque a alma busca razões próprias, entendeu? Como é que é aquela frase que você usa sobre o argumento? Não, essa frase não é nem minha, eu uso ela, mas eu terceirizei. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Isso. Né? A alma, ela é argumentativa, porque ela não arrepende, pastor. O arrependimento, ele é uma função do espírito na vida da gente, porque a alma não arrepende. Por isso que uma pessoa governada pelo espírito, ela entende no espírito dela que ela precisa arrepender de determinado pecado ou de determinada conduta. Então, espiritualmente, ela arrepende e ela subjuga a alma dela àquele novo conceito de não fazer o que estava fazendo, de não viver como estava vivendo, de não se mover como estava se movendo. Então, quando uma pessoa, como Saul aqui, foi governado pela alma, ele vai olhar para as circunstâncias, vai fazer o que dá na cabeça. Outra coisa, olha só que legal, ó. Essa frase aqui é muito forte, ó. Vai ter que anotar isso aqui. O capítulo 13 aqui, ó. Olha só que legal. Versículo 12. Começo do versículo 12. Está escrito assim: eu disse comigo. Uma pessoa governada pela alma, ela não busca conselho,
ela faz o que está no coração dela. Eu disse comigo. Por isso que uma das mais fortes evidências de uma pessoa governada pela alma é caminhar de maneira solitária, não querer ouvir ninguém, achar que não precisa, não se submeter. Eu disse comigo. Então ela casa porque diz consigo mesma, ela viaja, ela abre uma igreja, ela fecha uma igreja, ela, sei lá, sai do trabalho, ela arruma um trabalho, enfim, ela faz tudo. Ela faz tudo falando consigo mesma. Ela busca a si mesma para necessidades. Essa é a alma da gente, cara. A Nizinha postou aqui, pastor Alga, ela disse assim: a aflição da alma nos conduz a lugares que não deveríamos pisar. Sempre. A aflição da alma nos conduz a lugares que não deveríamos pisar, né? A característica de uma pessoa conduzida pela alma é andar solitária, né? Pois não quer ouvir, ele não quer ouvir conselhos. Ninguém. Você falou aí, eles não querem parar para ouvir, porque vai ter confronto. Exatamente. O almático ele foge do confronto, né? É isso aí, sempre. Ela busca uma pessoa para falar o que ela quer ouvir. E não ela. Você pode perceber que as pessoas governadas pela alma andam com outras que têm o mesmo perfil. Por quê? Porque aí a ferida não é curada, ela é lambida. Olha. Aí um almático fica lambendo a ferida do outro. Não, mas você tem razão. Não, mas fulano te machucou, é isso mesmo. Não, Deus conhece o seu coração. Não, Deus sabe que... Aí fica lambendo a ferida da pessoa, ao invés de confrontar ela. Por isso que os almáticos... É um paternalismo, exatamente. Olha aqui Provérbios capítulo 18, ó, versículo 1. Diz assim, ó: o solitário busca o seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então, uma pessoa que anda sozinha, porque o espírito não. O que o espírito vai fazer? O espírito de Deus, ele sempre vai te empurrar para alguém. O espírito sempre vai te envolver com o corpo de Cristo, com a igreja, com pessoas, com irmãos, que você vai ouvir alguém, você vai falar com alguém, você vai ser tocado por alguém, você vai tocar alguém. O espírito tem a característica da pluralidade do corpo, né? Somos servos uns dos outros, servir uns aos outros, amar uns aos outros, honrar uns, enfim. Aí tem uma série de fatores. Agora, uma pessoa, quando a alma pega ela se acha sempre correta. Ninguém tem razão, só ela. A maneira dela pensar que está certa, as decisões que ela toma, é ela que está certa. Então, a alma põe você no lugar de solidão, solitário, para você andar sozinho. Seria mais ou menos assim, pastor: a alma procura a autopromoção, ou autodivulgação, e o espírito promove o reino, né? Ele vem exatamente para promover, para que outras pessoas sejam alcançadas. O alvo do espírito é atingir outras pessoas, impactar outras pessoas. O alvo da alma é me promover, é pegar aquilo que está dentro de mim, tudo aquilo que está dentro de mim, e tentar colocar para que as pessoas, né, olhem para mim com um outro olhar, né, com um olhar de pena, não é isso? Isso, de dó, de autocomiseração. Isso mesmo. O espírito valoriza as coisas do espírito. A alma valoriza a autodepreciação, a pena. Ela valoriza o sofrimento. É isso aí, pastor. A alma, ela valoriza o sofrimento. O espírito, ele potencializa você no sofrimento. É diferente. Glória, forte. Entendeu? Forte. Por isso que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O espírito potencializa o quê? Repete aí: o espírito potencializa, se você lembrar, né? Isso. O espírito, na minha visão, eu entendo assim, a alma,
ela, 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 tra- ela traz assim dó para o sofrimento. Isso, a alma expõe o teu sofrimento. Essa é a palavra. Isso. Obrigado, Espírito Santo. A alma expõe o teu Um sofrimento. beijo, dá. Obrigado. Cheiroso. Mas cara. A alma expõe o teu sofrimento. O Espírito potencializa o teu sofrimento, ele te potencializa, ele te torna uma pessoa melhor. Então, a questão do sofrimento no aspecto da alma te expõe para todo mundo ter pena de você, todo mundo ficar chorando com você, lambendo sua ferida. E aí, rapaz? Aí, minha mãe. Oi? Minha mãe mandando beijo para você, minha mãe. Outro para ela. Ela é top demais. Então, a alma faz isso, agora o espírito não. O espírito potencializa você no sofrimento, te torna uma pessoa melhor. Isso. Então, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Assim, ó, o espírito potencializa o sofrimento. A alma potencializa o sofrimento. O espírito potencializa você no sofrimento. No sofrimento, exatamente isso. Exatamente isso, pastor. Cara, é assim que eu creio. É assim que eu creio. Olha lá, ó, 2 Coríntios, capítulo 11. Olha só que legal. Versículo 23. Versículo 23, ó, são ministros de Paulo, está falando, são ministros de Cristo? Eu falo como fora de mim. Ou seja, Paulo está falando de alguns exemplos que estavam lá na igreja de Corinto. Aí ele diz, eu ainda mais. Por que ele diz isso? Em trabalho muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, perigo de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rio, de salteador, entre irmãos, entre os gentios, na cidade, no deserto, no mar, perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede e em jejum, muitas vezes em frio e em espada. Meu Deus do céu! Que currículo, hein? Que currículo! Aí vem alguém e canta assim, agora é só vitória, agora é só vitória, a prova para com isso, brother. Não, velho, aí não, aí eu morro, aí eu pulo do pé de alface. Eu tenho medo, cara... Eu tenho medo se eu for pregar numa campanha, rapaz. Campanha para quê? Só se for para morrer. Campanha para a morte. Morra em 3 dias. Na campanha vão cantar, agora é só a vitória. Vai ser assim, em 7 dias, desculpa, 7 maneiras de morrer. 7, é isso, mais ou menos. Igual Naamã ali. Naamã teve que morrer 7 vezes. É isso, mas cara, você não tem que negar o sofrimento, tem que deixar o Espírito te potencializar nele, meu pastor. É por isso que o senhor enfrenta problema aí, eu enfrento problema aqui. A igreja, ela não cresce por causa dessas coisas, Nizinho. Eu sei que mexe com a alma aí, você sabe bem disso. As pessoas não crescem por causa dessas coisas, porque as pessoas querem sempre ser afagadas nas suas limitações, elas não querem ser confrontadas. O espírito de conforto extermina o espírito de confronto. Entendeu? Eita. O conforto, cara, é o inimigo do confronto, cara. E o espírito não, o espírito vai te confrontar direto. Você não vale nada, você tem que converter. Que isso, você diz que é crente e entra rasgando para dentro de você. Só que a gente não quer ouvir essas coisas, a gente quer o evangelho da facilidade. A gente quer, como o senhor falou aí da campanha, não tem base não. Tem base não, pastorzão. Filha Libine, um beijo. Te amo também, filho. Libine tá falando que ama esses pastores aí. Libine foi mamãe de novo. Eu tenho visto assim, pastor, que acabou a fase da igreja de menino. Acabou aquela fase, esse aperto da pandemia, ela está vindo para dizer o seguinte, a igreja do mimimi acabou.
Tomara. Cá, pastor, não existe mais. Tomara. Você não é, tem gente que está abandonando o barco, cara. Uhum. Porque Isso mesmo. eu vi esses dias que deserto é para filhos, cara. Só suporta deserto quem é filho. Quem não é filho não suporta deserto, não. Uhum. Entendeu? Então, assim, andar no espírito é suportar deserto. Porque quem está na alma, ele não consegue suportar o deserto. Ele não consegue, sabe? Ele quer chamar atenção para ele quer que a igreja supra as necessidades dele, né? Ele acha que tudo em volta dele é o Elias da caverna, né? Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus... Só eu fiquei. Olha a alma do cara, rapaz. Fiquei sozinho. Só eu fiquei, tô sozinho, e Deus vai lá, ó, para, rapaz, tem 7.000 que não se dobraram ainda. Uhum. Então, assim, nós precisamos sair desse lugar. Eu estava conversando com o senhor essa semana, né, falando sobre acreditar na igreja apostólica, na igreja que traz o fundamento da igreja. Isso é necessário, pastor. Entendeu? Totalmente. De falar aberto realmente sobre isso. Nós andarmos numa igreja apostólica, numa igreja que precisa ser fundamentalizada, sabe? Uhum. Porque é muita alma, e hoje a gente está tendo que tratar mais de crente do que pregar para os outros converterem. Não, mas cara, teve um cara famoso aí, eu não lembro o nome dele, eu não lembro. É dessas fotos de Facebook aí, ele falou o seguinte: chegamos a um tempo em que temos que reevangelizar os crentes. É um americano desse aí, eu não lembro o nome dele, não. Cara, mas é isso aí que está acontecendo. É isso aí que está acontecendo. Parece que a gente tem que reevangelizar os crentes, tem que pregar tudo de novo, porque o fundamento que foi colocado estava errado. Totalmente errado. Entendeu? O fundamento. E isso tem a ver comigo, tem a ver com o senhor. Você pega Mateus 24:14, pastor, diz o seguinte: e esse evangelho do reino. Sim. Todo mundo então virá ao fim. Hoje se prega teologia da libertação, prosperidade, mas o evangelho do reino, né, que é morrer, você morrer. Eu falei que a gente, durante muito tempo, a gente entendeu que quem não nascer da água e do Espírito, e parece que nascer da água, durante muitos anos, nós carregamos, que é o batismo, né? Tem que ser dado. E nascer da água, você pega Efésios 5:26, ele diz, né, tendo purificado com a lavagem da água a palavra. Então, nascer da água é a palavra, né? Nascer da palavra e nascer do Espírito. Sim, pastor. Tanto é que, por exemplo, por que Jesus usa esse termo evangelho do reino? Porque o reino fala de governo. Fala do governo de Deus, o evangelho do governo de Deus. Então, uma coisa é você ouvir o evangelho da campanha, Deus tem que te dar. Outra coisa é você ouvir o evangelho do reino, Deus quer te governar. Glória. Entendeu? Por isso que ele vai tirar de você. Ele vai tirar para te fazer melhor. Sempre foi assim. Essa é a história da humanidade. Deus te abençoa quando Ele tira. Quando Ele tira, você fica melhor do que quando Ele dá. Entendeu? Porque pastor, quando a gente consegue servir a Deus, quando Deus tira alguma coisa, é sinal de que aquilo que você tem não é mais importante do que quem deu, que foi Ele. Agora, quando você vive com Jesus por aquilo que Ele te dá, aí Ele tira de você, você fica zangadinho, é sinal de que, na verdade, você nunca teve Jesus, você só teve o que Ele te deu. Você vê quando Deus quis celebrar a festa no deserto, e o povo falou para Moisés, fala você, porque se Deus falar, a gente vai ter que morrer. É isso mesmo, a gente morre. E o problema do crente hoje é que não quer morrer, né? O Emerson está colocando aqui, o governo da alma aponta as nossas vontades, do Espírito aponta as vontades de Deus. Isso, boa, Emerson. Boa. É aquele velho assunto, pastor Carlos, que a gente já conversou há muito tempo atrás, mas ainda é pertinente. Não é? A tua alma, ela vai buscar propostas e o teu espírito vai buscar propósitos. É isso aí. Né? Se você anda se propostas governam, é porque, cara, você está a milhão longe da vontade de Deus. Agora, o Espírito não. O Espírito anda no propósito, faz convergir para o propósito de Deus escrito desde a fundação do mundo para você.
É o propósito, não é uma proposta que nos governa. Não, é a vontade. Por isso que quando Jesus, alguém chega para ele e fala assim, Jesus, os gregos querem ver o Senhor. Aí Jesus falou assim, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Que doideira que responde Jesus. Os gregos querem te ver. Aí a resposta, não, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ou seja, cara, se eu vou lá para grego me ver, eles só vão ouvir mais uma mensagem. Lá ninguém quer converter, eles só estão procurando mais um Deus. Agora não. É Uma, chegada a hora do Filho do... Não, peraí, eu vou para a cruz. Oi? uma filosofia. Uma filosofia, mais alguém falando mais alguma coisa. O pastor é muito forte. O Yuri, né? O nosso amigo Yuri, Uhum. ele diz que a alma é uma cachorra no cio, meu irmão. Que jamais... O Yuri, palavras do Yuri. Fala com ele depois. Ele fala, velho. Status, que pena. O que, Nizinho? Eu não escutei. Esse eu não posso nem colocar no meu status. É muito forte. Estão falando aqui que o Mocotó tá forte aqui, pastor. Entendeu? Não, que isso? Eu tô ouvindo o senhor, eu quero aprender. Oi? A gente está pegando leve, né? Não, que isso, não. É papo de tarde, é o chá das duas. Olha o que a Nizinha colocou aqui, ó. Quando Deus tira alguma coisa e você aceita, é porque você entende que quem te deu é mais importante do que o que você perdeu. Perfeito, é isso mesmo, perfeito. É isso aí. Perfeito, Nizinha, perfeito. Pastor, assim, você me conhece, cara. Eu nunca quis ser pastor. Eu queria ser jogador de futebol. Eu não queria ser pastor. Aí Jesus falou, você vai ser pastor. Tá bom, então eu vou ser pastor. Aí eu não gosto de estar na frente de nada, de estar na frente de ninguém. Eu gosto de sentar para ouvir. Nenhuma eu sou... Não, pelo contrário. Não quero essas coisas. Deus sabe disso, pastor. Eu não persigo isso. O senhor sabe também porque o senhor me conhece. Mas, cara, quando você não persegue uma coisa, Deus te entrega aquilo que você não persegue. Porque se você persegue muito uma coisa e você alcança, o que você perseguiu tira você de Deus. Verdade. Entendeu? Se o cara persegue o dinheiro, ele alcança o dinheiro, meu irmão. Jesus perde pro dinheiro na vida dele. Se o cara quer a pessoa quer um casamento, casa, ela abandona Jesus porque casou, ela abandona Jesus porque ficou rico, ela abandona Jesus porque virou pastor, ela abandona Jesus porque abriu uma igreja, ela abandona Jesus porque alcançou o que perseguia. Agora, quando você persegue ele te dá o que você não persegue mais, porque se você tem ele, você tem tudo, cara. A alma não, brother. A alma vai te dar um monte de alvo. A alma, ela é desgraçada. Ela vai te dar um monte de alvo. Você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você precisa fazer isso, aquilo outro. O espírito, não. O espírito Entendeu? Eu quero Jesus. Você leu aquele livro Os Caçadores de Deus, cara? Não li, não. Sua época, né? Poxa. Eu converti, eu tô convertendo ainda, eu sou fiote. Cara, os caçadores de Deus, os descobridores de Deus vêm depois, entendeu? Os descobridores de Deus dizem que Deus brinca de esconde-esconde com a gente, mas deixa sempre uma fresta quando você deixa pro seu filho para ele te achar. É porque ele quer ser achado. É isso aí. Então, você procure ele. Não é outra coisa que você vai procurar, é ele. Então, essa questão, sabe, é ele. Então, assim, os caçadores de Deus, cara, só o título você imagina, caçadores de Deus, né? São pessoas que estão procurando Deus, assim, com muita sede. Tudo que é lugar. Qualquer lugar. Fome, com sede. Pastor, o que ele falou para Jeremias? Buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscar de todo o coração. Então, é ele. Eu acho que as coisas, eu penso, né? As coisas, elas advêm de um relacionamento com Jesus. Então, se você busca as coisas, você nunca busca uma causa. Agora, se você busca uma causa, as coisas estão na causa, entendeu? Tudo que você precisa está na causa que você combate, está na causa que você defende. Quem busca uma coisa não busca uma causa, pastor. Por isso que o evangelho... O que Paulo falou? Ele falou assim, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Não coisas. Não coisas, é causa.
Entendeu? Coisas são coisas, causa é causa. O cara morre cerrado no meio por uma causa, o cara é enforcado por uma causa, o cara é arrastado no meio da rua por uma causa, falando ali da morte dos apóstolos, o cara é apedrejado por uma causa, o cara vai preso em Patmos por uma causa, o outro é crucificado de cabeça para baixo por uma causa. Esses caras não buscavam coisas, eles buscavam causas. Verdade. Né? A alma não, a alma busca coisas, por isso que ela é insaciável. Você tem uma coisa hoje, alcançou, beleza. Aí você vai ter uma outra coisa para buscar amanhã, uma outra para buscar depois da manhã. E assim você vai vivendo. Por isso que as pessoas, quando andam em Cristo, elas enfrentam qualquer coisa, em qualquer situação ela está contente, tendo que comer o que vestir, por isso sejam gratos a Deus. Porque você tem o maior, você tem Jesus, brother. Não é coisa, a alma que é coisa, o espírito que é causa, pastor. Nós temos uma causa. Nós temos uma causa. Semana que vem, se você estiver desafiado comigo, quarta-feira que vem, você falar sobre propósito comigo. Não, aí quem vai falar comigo é o senhor. Não, aí sou eu que vou te ouvir, ué. Eu tô com você igual os montes de Sião. O óleo desce na cabeça, você recebe, passa para mim com sua barba, entendeu? E eu passo. Isso. Não, eu tô contigo aí, quero te servir, rapaz. Você botou a mão na minha cabeça e eu tenho recebido. O que é bom, cara, como é bom a gente conversar assim, a mesma linguagem, cara. Nós falamos a mesma linguagem. É a mesma coisa, é porque é o mesmo espírito, entendeu? O mesmo espírito, cara. Por isso que eu falo que você é meu pastor mesmo. Assim, é o mesmo espírito, a gente defende a mesma causa, a gente está no mesmo Amém. lugar, né? Então, pastor, meu desejo é uma igreja, pastor, sabe? Que ela anda por causa e não por coisas. Né? Amém. Eu falei aqui esses dias sobre a água que a gente tem dado aqui para a igreja, irmãos. Jacó bebeu água e deu para a família, deu para os gados e deu para as ovelhas. A água que a gente dá aqui é essa, é uma causa. Se você está por coisas, não é essa água, é um outro lugar. É outro rio. Porque não é essa água que a gente está dando aqui. Não são. E bem claro, assim, eu acho que ultimamente a gente tem falado muito claro, muito transparente e sem ocultar as coisas, falando muitas verdades com relação à questão da causa que nós estamos, sabe, pastor? Amém, glória a Deus. Não tem mais para onde correr, sabe? Você não tem. Não dá, velho, não tem como. Pastor, depois que você cresce, não dá para voltar a ser menino. Não que a gente tenha crescido, me entenda bem. Mas eu acho que a gente não anda mais como a gente andava alguns anos atrás, algumas décadas atrás, talvez. Então, quando você cresce, Paulo falou, eu tenho que deixar as coisas de menino. E talvez a gente ainda seja meio menino, e Deus sabe disso, mas são meninos um pouco mais conscientes, entendeu? Eu duvido que o senhor hoje tem coragem de subir no púlpito, que eu falo por mim, eu não tenho coragem de subir no púlpito, o senhor não tem coragem mais de subir no púlpito e dizer, Deus vai te dar vitória. É lógico, a gente sabe que Deus dá vitória, mas uma vitória com responsabilidade. Deus dá vitória, sim. Ele é o Deus dos exércitos, é o Senhor dos exércitos. Ele dá vitória ao ser ungido. A gente sabe que isso tudo está escrito na Bíblia. Mas isso não pode vir desacompanhado de responsabilidade, de maturidade, de vida no espírito. Aí a gente tem que fazer uma redefinição do que é vitória. Se ele te der alguma coisa, você vai promover o reino. Ele não vai te dar outra coisa. É só isso. É isso. Então vai passar por você. Pastor, eu aprendi isso, vai passar. Eu aprendi uma coisa. Tudo que vem e fica em você é vitória. Tudo que vem e estaciona em você é vitória. Agora, tudo que passa por você para alcançar alguém, aí não. Aí é bênção. Porque bênção está ligada à plenitude. A bênção está ligada ao propósito. A bênção não está ligada a pessoas. A bênção está ligada ao corpo. Agora, quando alguma coisa chega em você e para em você, aí aquilo ali é vitória. Agora, se você olhar para a vida de Naamã, o cara era herói de guerra, por ele o Senhor dava vitórias à Síria, mas era leproso. Ele tinha só vitórias, ele não era abençoado. Entendeu? Então,
Hoje a gente está buscando o quê? A bênção, que está correlacionada à vida no espírito, ou nós estamos buscando vitórias, que estão correlacionadas à alma, que é aquilo que vem e passa? A vitória, o que é vitória hoje pode não ser amanhã. Entendeu? Agora, o que é bênção hoje, meu irmão, vai ser bênção daqui a 10 anos, vai ser bênção daqui a 20, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. O que é vitória, a vitória vem e fica, acabou, acabou. Os 10 leprosos que foram curados por Jesus, vitória, 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 vitória. Mas Verdade. foram embora, foram viver a vida deles. O Luiz Hermínio estava falando esses dias, ele disse que nós brigamos por um cabrito, né? Por pequenas coisas. Eu ouvi uma mensagem também que eu não quero uma migalha, cara. Eu não quero a migalha da mulher, não. Eu quero o pão da mesa. Eu quero sentar na Quero mesa. o pão da mesa. É isso aí. É isso aí, cara. Então tem gente na igreja isso aí. que por um cabrito, cara. Cara, por coisa que não deveria ocupar o coração dele, por coisa que não deveria estar presente, mas já passou, já foi. Mas é isso aí, tá atrás de cabrito, tá atrás de migalha. Isso é muito forte, pastor. Isso é muito forte. Agora, alma, irmão. Uma pessoa mudada pelo Espírito, pastor, ele não mede, ele não tem nada, cara, não tem nada. A gente olha assim, nessa caminhada nossa, assim, cara, assim, eu quero aqui, né, sempre falo, sempre digo para vocês, sempre tenho dito na igreja da importância sua na minha vida, assim, né? Eu cito exemplo, sabe de que eu cito exemplo, cara? Da nossa ida para Belo Horizonte, que você me levou para mostrar a Lagoinha e tal, vamos almoçar aqui, depois você comer meu fígado lá sentado à mesa lá, né? E o meu fígado me ali. Não, que isso, cara, não. Mas, cara, quando a gente anda na sintonia, você enxerga as coisas, você é alinhado por causa de um propósito, né? Isso mesmo. Então, assim, cada vez que você fala comigo, eu baixo a cabeça. Quanto tempo a gente fica sem falar, mas a referência que você tem, o que você deixou a Mananciais hoje tem chegado numa linha de identidade tão grande. A Nizinha falou, foi outra Nizinha que você falou, de como ela mudou naquele ano que o senhor passou aqui com a gente, aqui, um ano morando com a gente aqui. Então, assim, há um demais. Antes do Fábio e depois do Fábio, né? Existe que a igreja. Isso, pastor, não. Quem quis beber da água, cresceu, né, meu Quem quis beber da água, cresceu. Quem não quis... Mas isso é assim, a vida é assim, é isso mesmo. Né? No retiver. Então, assim... pastor, que isso. Mas alinhou a igreja no lugar, pastor. Né? Não é uma questão do Fábio em si, mas do propósito que ele foi colocado aqui, né? Isso aí, é isso mesmo. Não é uma pessoa, é o propósito que é maior do que a pessoa. Exatamente. É isso aí, perfeito. Essa colocação sua é muito clarei muito isso. Podia ser o João, podia ser, mas o propósito, que por isso que, cara, pastor, Deus não levanta. Cara, me corrija aí se eu estiver errado. A Anizinha está do seu lado aí. Cara, eu não acredito, pastor, que Deus levanta uma pessoa. Eu acredito que Deus levanta o propósito que ele colocou. A pessoa entendeu o propósito, então Deus vai fazer o propósito fluir através dela. Então, eu não acredito que Deus levanta... Deus pegou o Carlinhos, Deus pegou o Fábio, Deus pegou o fulano, Deus pegou o Luizinho, o Silas. Não é isso, não é uma pessoa, é o que ela carrega. Deus pegou o propósito, é isso aí. Ele trabalha com propósito. Né? Isso. Se você entende o propósito... Oi? Se a gente estiver no lugar certo e na hora certa... Pronto. Vai embora. Então, essa questão toda, por isso que andar no Espírito, pastor, te faz estar no lugar certo. No tempo certo, na hora certa. No lugar certo. Exatamente. Andar no Espírito te alinha ao propósito. Né? Totalmente. Você tem Jonas, que é um lugar de fuga e um lugar de propósito. Né? O navio é um lugar de fuga, a baleia é um lugar o peixe grande lá, né? De reconhecer o propósito e se alinhar. Então, de repente, quanto mais apertado você tiver, você vai estar num lugar de propósito. Quanto mais né? Você vai estar num lugar de propósito. E é uma coisa que a gente precisa entender, né?
Possível, é isso mesmo, pastor. É isso aí. O propósito de Deus, ele é como o leme de um navio. Se você está ligado a ele, ele vai governar a sua vida. Ele vai colocar você aonde ele desejar. Por isso que aqueles rios lá de Ezequiel, aquele rio lá de Ezequiel 47, se o senhor olhar, são 4 etapas, né? São 4 níveis dentro daquele rio. Aí, se você olhar Gênesis, são 4 rios no livro de Gênesis. Cada rio falando de um nível da minha identidade. Os 4 seres viventes lá que fala da identidade profética de Jesus. Sim. O leão e o homem. Os 4 rios os 4 rios de Gênesis. Os 4 dias. Nos fala da vida no espírito. Um propósito, que é alcançar o mar. Aí, no meio disso, ele abençoa, ele rega uma plantação, ele dá água para alguém beber, ele alimenta uma cidade, ele constrói, ele possibilita a criação de energia, ele faz muita coisa, mas o propósito do rio é chegar no mar. Ele tem um propósito. Então, cara, quando a gente olha para isso, a gente percebe que a vida no espírito é como um rio. Meu irmão, precisa fazer força para viver no espírito? Não, é só pular na água, irmão. É só deixar o espírito te conduzir. Só que aí é que entra. A alma, ela não quer sofrer, a alma não quer chorar, a alma não quer angústia, a alma não quer pressão, ela não quer nada disso. Aí entra os conflitos. Na vida pessoal, familiar, ministerial, financeira, sentimental. Aí a guerra está declarada. A alma, ela promove você, né? O espírito promove Deus, cara. Promove o Senhor. Pastor Fábio, Perfeito. então, Oi. no caso, a gente pode dizer que nós pecamos na alma e por causa da alma, não é isso? E quando o pecado se torna rotina, é porque o espírito está morto dentro de nós? Eu penso que a gente é isso mesmo. Por exemplo, Eva, como foi que o pecado entrou no mundo, né? Quando Eva ouviu a serpente, atributo da alma. Quando Eva viu o fruto, atributo da alma. Quando Eva percebeu que aquilo era gostoso, né? Ela foi atraída, atributo da alma. Então, a alma, por isso que acho que é Tiago que diz, né, pastor, que cada um ele é atraído pela sua própria concupiscência, né? Oi? É Tiago que diz isso, não é? Isso. Então, cada um é atraído pela própria concupiscência, Nizia. Então, é basicamente isso. Se você é atraído, se você é governado pela sua alma, a sua alma caída, né, vai te ofertar o pecado. Ela vai te ofertar sexo, ela vai te ofertar prazeres, ela vai te ofertar tudo que é dessa terra. E aí você entra nisso, você começa a cair consecutivamente nessas áreas, e aí se torna uma iniquidade. E aí a iniquidade já era, aí a casa caiu. É o tabernáculo de Moloque, Nizinha, de Atos 7 ali. Não tem ali Atos 7, 45? Quando o Estevão está se defendendo das acusações. Lembra disso, pastor Carlos? Aí ele fala ali do tabernáculo de Moloque. Sim. Então, o tabernáculo do Senhor, ele tem 3 ambientes. O átrio, o santo lugar e o santíssimo. Né? Cada um fala de uma dimensão, tanto do nosso relacionamento do espírito quanto da alma, em várias instâncias da vida cristã. Mas o tabernáculo de Moloque também tem 3 aspectos dele, que é o pecado, a transgressão e a iniquidade. Entendeu? Então, são níveis. Então, o que é o pecado? Errou o alvo, né? Você não queria, mas aconteceu. Um tropeço no caminho. Beleza, ok, vamos lá. Jesus, perdão, me ajuda, eu quero romper e tal. Aí é pecado. Agora, o que é uma transgressão? É quando você
conscientemente ignora uma lei e você faz o contrário do que aquela lei está ordenando. É furar um sinal vermelho, por exemplo. É uma transgressão. Não vire à direita, você vai e vira. Tem uma placa lá grandona, você vai e vira. Enfim, a transgressão é o cometimento de uma infração consciente. Hebreus 10 lá, né? Quando diz que o pecado ele consciente, quem peca deliberadamente, né? Já não há mais perdão pelo pecado e tal. E isso somado produz a iniquidade, que é o pecado consciente e constante que já muda o comportamento. A iniquidade está ligada com o comportamento de uma pessoa. Quando a alma governa assim ao extremo, a pessoa é levada para o campo da iniquidade, aonde aquela maneira de governo, aquele modelo de vida vai governar a pessoa, pensamentos, ações. Aí é um sistema de governo já. É o Egito. Vamos usar uma linguagem que a gente conhece bem. É o Egito. A pessoa está tão envolvida naquilo que a vida dela é aquilo ali. Ou é a mentira, ou é a pornografia, ou é o roubo, sei lá. É diferente de um pecado, é diferente de uma transgressão. Já entra no comportamento da pessoa. É forte. É forte. É o tabernáculo de Moloque isso daí. Dona Lúcia Cesário mandando um abraço para você. Lição demais. Um beijo, Dona Lúcia. Cesário tem a chave. Cesário abre a porta. O inimigo pode ter fechado a porta, mas Cesário tem a chave e ele vai abrir a porta. Uau! Beijo, Cesário. Essa igreja é muito preciosa. O pecado é na alma e quando ele se torna uma rotina é um sinal de que o Espírito não está governando dentro de nós e sim a alma. Totalmente. Meu pastor. Aí mata o espírito, como o Nizinha falou, o espírito morre, ele perde a sua eficácia, o espírito ele deixa de operar. É nascer de novo. Por isso que tem que nascer outra vez. Que coisa, né, rapaz? A gente começar a entender isso, a igreja tem uma força que ela não sabe o que ela é, né? Se ela se alinha no lugar, né? Nosso Deus. Pastor Carlos, meu Deus do céu, é muito forte isso. Se a igreja soubesse quem ela é e a quem ela serve. Eu te conheci, eu me lembro quando eu fui aí a primeira vez. De terno e gravata. Vinha, eu era crente. Terno e gravata. Não sabia como é que era a igreja. Isso aí. Aí tinha um banner grandão assim atrás, assim, de um leão, né? E ainda? Um grande, um pequenininho. Aí falava assim, como é que é? Que o filho não sabe o pai que tem. Como é que é? Não sabe o pai que tem. Fala de novo, falhou. O medo é para quem não sabe o pai que tem. Pois é, isso aí. Mas isso mesmo. Então, se a igreja soubesse, cara, conhecer melhor o Senhor, se nós conhecêssemos mais a fundo o Senhor, meu pastor, a gente era muito diferente, cara. Verdade. Esse é o nosso desafio, conhecer e continuar conhecendo. Rapaz, você sabe quem está te mandando um abraço aqui? Fala comigo. Glorinha. Oh, meu Deus! A glória chegou. A glória chegou nesse bate-papo. Agora tem que continuar. É a presença da glória. A presença da glória. Beijo, Glorinha. A senhora é muito preciosa, viu? Ela é demais. Meu pastor, olha, vamos deixar um gostinho de quero mais? Vamos lá, meu pastor, vamos lá. Pessoal aí, né? Semana que vem você vai estar comigo? Vamos sim. Vamos falar, vamos falar. Vamos sim. Então, assim, quero te agradecer, né? Louvar a Deus pela tua vida, pela Paola, aí tá tudo bem aí, não tá? Graças a Deus, pastor. Passando as mesmas lutas que vocês aí, mas está tudo bem, graças a Deus. Dá um beijão em todo mundo. E dá um beijão no apóstolo quando estiver com ele, sabe? Dou sim, pode deixar. Vou falar com ele hoje. E sempre foi muito importante para nós, né? E amém. Glorinha está dizendo que está com saudade de você. Então, assim, Rose está aqui mandando um abraço para você também, mãe do Kevin. Né? Amém. E o Kevin, como é que ele está, o Kevin? Como é que ele está? Ele está bem? Está bem, rapaz. A pandemia, aleluia. A pandemia do casamento, né? A pastora Angélica, lembra dela do Rio, da Metodista?
Falei com o Glauco a semana passada. Tá aí com a gente direto na live também. Ô, Angélica, beijo, minha filha. Beijo, Glauco. Que bênção, rapaz. Glória. Que legal. Amém. Glorinha está te Que chamando. bom. Aí, pastor, quero te agradecer, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado por tudo que você tem feito pela gente, que sempre fez, né? Nunca... Agradeço, pastor. Obrigado, senhor. Lhe devo muito, não tem como pagar. Não, que isso, não deve nada, meu irmão, para com isso. Eu que sou grato por vocês terem me aturado aí, me acolhido aí. Eu que sou grato por ter vocês aí na minha vida, a Nizinha, o Marcinho, essa família preciosa, o senhor, a Glorinha, a igreja aí, você sempre tem muito carinho por mim, e é isso que é gratificante, meu pastor. Obrigado pela igreja que o senhor consegue cuidar aí e zelar por esse carinho conosco. Eu que te agradeço, velho. Obrigado, viu? Amém, meu pastor. Amém. Tamo junto. Vizinha para orar para a gente? Vizinha, a hora ainda. Ela ora? Ela é crente ainda? Mas a Vivi está aqui só Ontem eu fiquei nos bastidores, né? Ela fazendo a live aqui da Alma, e eu só nos bastidores. Hoje inverteu, ela foi para os bastidores aqui, entendeu? Aleluia. Vamos orar então? Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te somos gratos por esse momento. Deus, é muito importante, Deus, que nós entendamos tudo isso que foi falado, porque Aleluia. Quando entrar nesse lugar, nós entendemos que o nosso crescimento, ele é certo, que as circunstâncias, Deus, não vão nos abater, não vão nos abalar. Amém. O que a mídia diz não vai nos entristecer, porque nós sabemos, Deus, o nosso destino, nós sabemos quem nos governa, Aleluia. Nós sabemos o porquê e o para quê de estarmos, Deus querido, neste mundo, nesse momento. Amém. Que sejamos, ó Deus querido, uma voz clamando o teu reino, Deus, em meio ao caos. Senhor, esteja conosco, Pai. Esteja com cada um que assistiu essa live. Que assim, Deus querido, esse tema mudou a minha vida, que também possa mudar a vida de todos que estão participando. Aleluia. Em nome de Jesus, Glória. Muito obrigado. Obrigado pela vida do pastor Fábio, da sua família. Obrigado, Deus querido, por essa unção que o Senhor dispensou sobre a vida do teu filho. Obrigado, Deus, por todo o conhecimento e entendimento que ele tem adquirido. Isso é bom, Jesus. Ao longo desses anos. E obrigado, Deus querido, por ele compartilhar conosco. Obrigado, Muito obrigado por esse tempo. É bom demais, isso é bom. Meu pastor. Amém. Beijo, cara. Também te amo muito, negão. Obrigado pelo carinho. Aliançados. Tamo, a minha mais fininha, né? Mais fininha, mas nós estamos juntos. Aqui, ó, a mão da Nizinha. A minha é mais fina que a sua. Ih, Nizinha. Estamos fechados, cara. Sempre. Temos uma aliança, tamo junto. Conta comigo sempre, tá? Em nome de Jesus, sabe disso. Te amo. Beijo. Tchau, Nizinha. Tchau, irmãos. Um beijo para vocês.